igreja, mais um domingo, dia de culto, e por enquanto a gente está ainda nesse culto online, mas se Deus quiser, muito em breve a gente vai voltar com os cultos presenciais lá na nossa igreja. E hoje eu gostaria de iniciar esse momento lendo o Salmo 103. Se você puder abrir comigo, vai ser muito bom. Então, Salmo 103, eu vou ler alguns versículos. Bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Amém. Que Deus faça isso, né? Ali no Afeganistão, que Deus faça isso também ali no Haiti, que são dois países que a gente ouviu muito durante essa semana, né? Continuando aqui. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Graças a Deus, né? Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe que nós somos formados, do que nós somos formados. Lembra-se de que somos pó. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Bendigam o Senhor vocês, os seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Que nesta manhã nós possamos estar adorando e bendizendo a Deus. E na Bíblia, Deus aparece com diversos nomes, né, que são nomes que refletem a sua característica. Eu gostaria de começar cantando uma música que fala diversos nomes de Deus, né, e que conforme a gente vai cantando, o nosso coração possa se encher de esperança, de fé, de confiança nesse Deus, para a gente prosseguir, né? Eu sei que os dias para todo mundo assim não têm sido fáceis, né? Muitos desafios, cada um na sua idade tem os seus desafios particulares, mas que a gente possa estar se lembrando, né? Conforme a gente vai cantando e enchendo realmente o nosso coração de força, de alegria. Elohim é o Deus Criador, Jeová, o grande eu sou, Adonai, Senhor soberano, El Shaddai, todo-poderoso. Seu nome é Yeshua, Yahvé salvação. Seu nome é Yeshua, Yahvé salvação. Yeshua, em hebraico é Jesus. O Senhor proverá, Jeová Rafa, Deus que cura, Jeová Tzidkenu é a minha justiça.
Seu nome é Yeshua, Yahvé salvação. Seu nome é Yeshua, Yahvé salvação. Yeshua, 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 Yeshua. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Se Ele é digno, e não há outro nome como o nome de Jesus. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Tua, Senhor. Eu sou Teu. Tua igreja pertence a Ti. Santo, somente és incomparável, não há outro como Tu, Jesus. Inigualável, abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Somente o Teu amor, Pai, é que é capaz de mudar o mundo. E eu peço que o Senhor nos encha com esse amor, Deus. Também peço para que o Senhor nos fortaleça. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Queremos confiar somente em Ti, Senhor. Nos entregar.
abre o nosso entendimento para que a gente possa ouvir a Tua palavra, nos aproximarmos de Ti e que o nosso coração cada vez mais possa se parecer contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém. Gostaria de passar algumas informações, lembrando que no próximo domingo, isso mesmo, dia 29, nosso último domingo do mês de agosto já, né, amados? Nós estaremos tendo a nossa Assembleia Extraordinária, vai ser pelo Zoom, e o objetivo nosso é de nós escolhermos o delegado, o representante para o concílio, né, deste ano, que vai acontecer nos dias 4 a 6 de setembro, no espaço da Igreja Rodas da Liberdade em São Paulo, tá, ok? Além de escolhermos o líder, nós precisamos estar conversando sobre as 4 propostas que foram enviadas, né, para as igrejas, e nós então precisamos conversar sobre essas propostas e levarmos nosso parecer, tá? Nossa decisão com respeito a essas propostas, tudo bem? Então contamos com a oração e principalmente da participação, tá? De você que é membro, tá, dessa igreja, por favor, tá? Então deixe reservado no próximo domingo às 9 horas pelo Zoom. E reforçando também que nós como igreja temos buscado nos conectar, né, através, né, da internet, e reforçando dos nossos encontros. As mulheres têm tido seus encontros quinzenalmente, né? Nós temos tido na quarta-feira e quinta-feira às 19h30 os nossos encontros, seja de estudo bíblico, seja de comunhão. Então, por favor, vamos nos esforçar, né, vamos dizer assim, priorizar, né, esse tempo de comunhão, de adoração, de relacionamento. Tudo bem? Ok, queridos, hoje eu queria conversar com vocês no livro chamado Ezequiel. Ezequiel, isto é um livro do Velho Testamento e particularmente é um grande desafio, né? Alguns livros da Bíblia, como Daniel, como o próprio Ezequiel, Apocalipse, onde retrata, né, de muito simbolismo, retrata de visões. E falando em visões, Ezequiel, por exemplo, não sei se você lembra, recorda de uma passagem onde sobre o vale dos ossos secos, aquele versículo que nos diz que Deus estaria trocando o nosso coração de pedra para um coração de carne. Então tudo isso gira em torno, né, desse livro de Ezequiel. Muito bem, esse profeta, né, Ezequiel, ele é desafiado, né, por Deus, tem um chamado, né, específico, de profetizar, de ser um profeta realmente. E lembrando de que a grande característica da mensagem de um profeta, ele sempre introduzia, né? Assim diz o Senhor, em outras versões, assim diz o soberano. Com seus 25 anos, então, Ezequiel, ele é chamado, né, por Deus para esse exercício dessa função. E lembrando que Ezequiel foi chamado dentro de um contexto, né, em que Jerusalém estava totalmente destruído, e esse profeta então, diante dessa tragédia, ele leva, né, uma palavra, seja de exortação, seja de alinhamento, mas sempre, né, com uma palavra, né, de restauração, de cura. Muito bem. E o texto, né, que queremos meditar, e o capítulo é o capítulo 34.
Então, Ezequiel 34, de 1 a 10. Tá? Lembrando de que Ezequiel, ele profetiza em torno de 13, né? E diante desse contexto, dessas 13 profecias que Ezequiel coloca, nós vemos essa profecia de uma maneira muito específica e particular, que nós vamos estar lendo nesta manhã. Eu vou estar lendo na versão A Mensagem, tá, que nos diz: a mensagem do Eterno veio a mim, filho do homem, profetize contra os líderes, pastores de Israel. Sim, profetize, diga a esses pastores: o Eterno, o Senhor diz, a desgraça virá, pastores de Israel, a vocês que só levam comida para vocês mesmos. Vocês não deveriam alimentar as ovelhas? Vocês bebem o leite, fazem roupas de lã, assam os cordeiros, mas não alimentam as ovelhas. Vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes, não tratam as feridas, não vão atrás das desviadas, não procuram as perdidas. Vocês as ameaçam e atormentam, e agora elas estão espalhadas por todos os cantos, porque não há pastor. Estão espalhadas e são presas fáceis para os lobos. Espalhadas, minhas ovelhas, sem proteção alguma, nas montanhas e colinas. Minhas ovelhas estão espalhadas por todo o mundo, e ninguém está procurando por elas. Por isso, pastores, ouçam a mensagem do Eterno. Tão certo como eu sou o Deus vivo, decreto do Eterno ao Senhor, visto que minhas ovelhas foram transformadas em meras presas, em comidas fáceis para lobos, porque vocês, pastores, as ignoraram e só enchem a própria barriga. Ouçam o que o Eterno tem a dizer. Cuidado, estou contra os pastores e vou pegar as minhas ovelhas de volta. Eles estão demitidos, já não são pastores das minhas ovelhas. Chega de pastores que só alimentam a si mesmo. Vou salvar as minhas ovelhas da ganância deles. Eles nunca mais se alimentarão das minhas ovelhas. Queridos, que texto pesado, amém? Que texto desafiador. E esse texto tem tudo a ver com a minha pessoa, né? E como um tema, eu gostaria de falar, né, sobre essa questão, né, daquilo que esse profeta nos alerta no dia de hoje, é com respeito aos pastores infiéis, né? No que consiste, né, essa questão do pastor infiel, e no que consiste o pastor fiel, quais são as evidências, vamos dizer assim, né, características do pastor ideal, né? E eu creio que nós, né, como igreja, e você como membro, quando nós fazemos parte, né, e logo nós queremos os nossos direitos, não é verdade? Então nós estaremos, né, falando sobre essa questão da figura e do papel e da função, né, do pastor, do líder espiritual. Mas por outro lado, nós como ovelhas, né, vocês como ovelhas, se cria uma expectativa, né, desse homem de Deus, né? E dentro da sociedade, nós como consumidores, nós como pessoas que adquirimos, né, quando nós recebemos algum produto que não estava de acordo com a propaganda, aquilo que estava prometendo, nós então procuramos os nossos direitos, não é verdade? Mas também a gente, como cidadão, a gente tem que entender que nós temos os nossos deveres, as nossas responsabilidades também, amém, queridos? Então que o nosso coração, nesta manhã, seja um coração, né, de uma igreja, né, de ovelhas que buscam sim os seus
direitos, mas que também tenham um coração de responsabilidade e deveres. Tá? Mas eu queria fazer um parênteses aqui. Nós, como Igreja Evangélica Holiness de Presidente Prudente, nós temos como denominação, nós temos o nosso estatuto, e nós temos o nosso regimento interno também. É uma forma de nós sermos uma igreja saudável, em que a igreja, em relação ao pastor, à liderança, à instituição, seja uma relação de duas vias, de direitos como membros e deveres como membros. Eu queria somente citar alguns pontos desses direitos e desses deveres, tudo bem, queridos? E aqui nos diz no artigo 12, quais são os direitos dos membros. Aqui eu vou citar somente 3, tudo bem? Fala assim: frequentar a sede e as dependências do templo, participar dos cultos, programas e eventos, assim como de todas as atividades promovidas pela igreja e que contribuem para o crescimento da causa de Cristo. Receber assistência espiritual, isto sim é o direito teu, querido irmão. Receber assistência espiritual e solicitar ajuda material quando necessário, dentro das possibilidades e a juízo da igreja. Amém, queridos? E aqui também nós temos os nossos deveres também como membros, como ovelhas. E nos diz assim, são no total 13, mas eu gostaria de ler apenas talvez 2 ou 3 aqui. Quais seriam os nossos deveres? Aqui nos fala que assistir aos cultos regularmente e informar a igreja suas possíveis ausências, especialmente quando for ausentar-se por um prazo superior a 180 dias. 180 dias, isto, se por acaso você for ter que fazer uma viagem por 180 dias, ou por motivo de trabalho, você estará ausente por 180 dias, que você procure a liderança e passe um zap, dá um telefonema dizendo o motivo da sua ausência, e nós como igreja com certeza estaremos intercedendo, orando por esse período de ausência. Amém? Zelar pelo bom nome da igreja, divulgando e prestigiando em todas as suas realizações. É o dever da ovelha. Manter uma devoção particular e familiar, educando os filhos conforme ensina a Bíblia Sagrada, procurando a salvação de todos. Cooperar, sim, cooperar por todos os meios, para o fiel cumprimento das finalidades e programas da igreja. É um dever, é um dever de cada um dos membros. Amém, queridos? Qual então deve ser o ideal que o profeta nos diz no sentido do líder espiritual, do pastor? Versículo 4, então, Ezequiel nos dá algumas qualificações, vamos dizer assim, desse bom pastor. Nos fala assim: a fraca não fortalecestes, a doente não procurastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. O seu direito como ovelha é ser fortalecida, é ser curada, é ser enfaixada, é ser trazida de volta para o aprisco. Se você se encontra perdida, é a função do pastor. Isso é o ideal que a Bíblia nos coloca nessa manhã, no dia de hoje. Então, a função
né, do pastor não tem a ver muito, sim, nessa questão da administração, é importante, né, mas, né, o texto em si é bem claro, né, de que o pastor, né, não é aquele que, vamos dizer assim, vende, né, um vendedor de mapas, né, e entrega para sua ovelha e diz, se vira nos 30. Mas o pastor é como se fosse um guia, né, é aquele que se relaciona, é aquele que está atento, né, a ouvir a história da ovelha. É claro, se a ovelha não desejar compartilhar da sua história, né, o pastor não vai obrigar a ovelha, né, a repartir ou compartilhar da sua história. Amém? Mas a gente percebe, né, de que ser pastor é aquele que busca, né, estar próximo. E um texto que ressalta ao meu coração, quando o apóstolo Paulo nos diz de que sofro as dores de parto. Olha a ilustração, né, a analogia que Paulo coloca aqui. Sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em cada um de vocês. Né? Você vê essa profundidade de envolvimento, né, desse pastor, né, ideal, mas esse pastor, né, é um pastor que com certeza tem as suas limitações, né, tem as suas falhas, e como é importante então nós temos o entendimento de que existe o pastor dos pastores, de que existe o pastor supremo. O pastor supremo esse que é relatado em Atos, ou melhor, João 10:11, né, que nos fala sobre o bom pastor, né, em que fala assim, João, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O bom pastor que chama a cada um de suas ovelhas pelo nome. E essas ovelhas reconhecem a voz desse pastor supremo. E esse pastor supremo vai à frente. Elas ouvem a voz desse pastor e elas seguem. Mas muitas vezes, né, você como ovelha se encontra fraca, doente, ferida, desgarrada, dispersa ou até perdida. E esse pastor não vem de encontro, né, à sua realidade. Se isso tem acontecido ou aconteceu, eu quero em nome de Jesus Cristo pedir, né, perdão, de pedir perdão pela minha insensibilidade, talvez. Ou se fui de encontro à sua ferida, eu não tratei como deveria ser tratada a sua ferida, ou a sua dor, a sua enfermidade. Eu peço perdão em nome de Jesus Cristo. Mas também, queridos, né, diante esse pastor que com as suas limitações como então eu como ovelha ajudar esse pastor? Eu creio que o apóstolo Paulo, quando ele dirige essa palavra para a igreja de Tessalonicenses, é uma dica muito importante, muito de Deus mesmo. O apóstolo Paulo então diz em 1 Tessalonicenses 3:1, finalmente, irmãos, orai por nós. Finalmente, irmãos, orai por nós. Queridos,
né? Você como ovelha, né? Ao perceber algo que está desalinhado, né, em relação ao seu pastor, então, acho que a primeira providência, né, que Deus nos desafia nesta manhã, nesse dia de hoje, invista em oração. Ore por mim, né? Ore, interceda, para que o meu coração, a minha mente possa, né, realinhar naquilo que 1 Pedro 5:1 nos diz, né? De que o meu coração, que a minha mente, que o meu chamado esteja fundamentado nesta verdade. 1 Pedro 5, Pedro 5, de 1 a 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelado. Versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, né? Que o meu pastorear não seja por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Queridos, que Deus continue nos abençoar nessa jornada, dessa relação, né? Ovelha, pastor, pastor, ovelha. Que diante desse entendimento, diante dessa exortação, possamos continuar a caminhar, sendo uma igreja pastoreada pelo Pastor Supremo, que uma igreja em que essa relação pastor-ovelha seja movida por esse desafio do orar uns pelos outros. Que Deus nos abençoe, que Deus continue a apacentar, né, a sua igreja em Cristo Jesus. Um forte abraço, que todos tenhamos uma excelente semana em Cristo Jesus. Amém?